Certo, pessoal? Vamos então agora iniciar o nosso curso de fato, né? O curso de análise real. Eu vou utilizar como livro base esse livrinho aqui, né? Que é o livro do Elon. Né? Como eu falei, esse aqui de fato vai ser o nosso professor de todo o curso. Obviamente eu vou também colocar outros livros também, mas esse vai ser basicamente o livro guia, tá? De todo o curso. Eu não vou enganar ninguém, mas de fato esse é um curso muito denso, bastante denso. E vamos tentar fazer o melhor para que essa nossa caminhada seja a mais tranquila possível, né? Bom, então, nessa forma, a gente vai, nesse vídeo de hoje, a gente vai abordar o universo dos números reais, né? As propriedades que envolvem os números reais. Para não deixar esse vídeo absurdo de longo, né? Então eu vou dividir aqui em duas partes. Então, sendo assim, vamos entender bem, né, o nosso cenário aqui, o cenário onde toda a nossa história ela vai se passar. E o cenário aqui, né, que essa história vai se passar é o universo dos números reais. Então vamos entender como é que seria isso, né? O conjunto dos números reais ele vai ser denotado por R e ele satisfaz os seguintes axiomas, tá? Axiomas aqui no caso, né, são verdades absolutas que não precisam de uma demonstração imediata. Então, axiomas de corpo, né? Que no caso aqui vão envolver axiomas da adição, multiplicação e distributividade. E os axiomas de R como corpo ordenado. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Então, em R, né, dentro desse universo aqui, eu vou definir duas operações que eu vou chamar de adição e multiplicação. Então, entendam essas operações como funções, tá? Então, eu vou pegar aqui xy, né, reais, e isso vai me gerar, dentro do real, né, uma função x mais y. Da mesma forma, também um produto, né? Eu vou pegar dois números reais, e dentro do universo real, isso vai me dar um resultado que eu vou chamar de x vezes y. Então, a gente vai entender aqui o que seriam esses axiomas, né? Então, os axiomas da adição vão envolver aqui quatro regras. Primeira, associatividade. Então, para todo x, y e z, se eu tenho esse tipo de soma aqui, ó, x mais y, em parênteses, mais o z, então eu posso associar o y com o z e tá tudo certo, né? A segunda regra é o da comutatividade. Então, para todos x, y reais, se eu tenho x mais y, eu também posso ter y mais x e também está tudo certo. Terceira regra é o elemento neutro. Existe um elemento em R que eu vou chamar de zero e eu vou escrever como sendo isso daqui, tá? De tal forma que para todo x real, sempre que eu pegar x mais zero, eu vou ter x. E por fim, o elemento simétrico, que seria o quê, né? Para x real, existe sempre um elemento em R que eu vou colocar como sendo menos x. E esse camarada eu vou chamar de simétrico. E o que seria esse conceito? Seria que sempre que eu somar x com ele, o simétrico, eu vou ter como resultado zero. Então, como falei, entendam isso como sendo regras já estabelecidas, tá? Só que é o seguinte, pessoal, isso vai gerar algumas consequências. Então, quais seriam elas, né? A primeira consequência aqui seria a lei do corte. O que seria a lei do corte? Se eu tenho três números reais e a soma x mais y é igual a x mais z, eu posso simplesmente cortar o x com x, obtendo y igual a z. Segunda consequência seria a unicidade do elemento neutro, né? Então, para todo x real, se eu tenho x mais y igual a x, então significa que esse y aqui é zero. Depois, a unicidade do elemento simétrico, né? Então, se eu tenho x e y reais, onde x mais y dá zero, então significa que esse nosso y é menos x. E por fim, para todo x real, menos x é x.
Isso daqui seria basicamente o simétrico do simétrico, tá? Então, se eu pego, de novo, né? Se eu pegar o simétrico do simétrico, então, obviamente, eu vou ter o elemento original, que é o meu x. Essas consequências, pessoal, no caso, necessitam sim de uma demonstração, e é justamente isso que a gente vai ver agora, tá? Demonstrar aqui o item A. Para demonstrar os itens, né, obviamente a gente vai ter como ajuda no nosso argumento os axiomas, tá? Então, para não ficar repetindo, eu vou apenas enumerar, tá? Então, quando eu falo aqui A4, seria o axioma do elemento simétrico, né? Então, pelo axioma do elemento simétrico, né, existe um menos x, tal que se eu somar x com menos x, eu vou ter zero. Então, vou partir daí. Então, pegando aqui a nossa igualdade, né? O que é que a gente faz? A gente vai somar menos x em ambos os membros, né? Então, eu vou ter aqui nesse primeiro membro aqui x mais menos x mais y. E no segundo membro, x mais menos x mais z. Como a gente já sabe que esses dois caras aqui dão zero, e aqui também dá zero, então, obviamente, a gente vai ter como resultado y igual a z, e aí está aprovado o item A. Os itens B e C, pessoal, eles são triviais. A gente pode, inclusive, se vocês quiserem, a gente pode resolver isso no nosso encontro, ou eu faço um vídeo posterior a ele, tá? Então, a gente vai partir aqui para o item D. Então, o item D, a gente vai utilizar aqui dois axiomas, né? Primeiro, o do comutatividade, tá? Que é o A2. Então, se a gente tem menos x mais x, eu posso inverter, né? Então, seria x mais menos x. E aqui, no caso, recai no axioma do elemento simétrico, né? Isso vai me dar zero. Então, por outro lado, né? Perdão, menos com menos x, ele é um único número real, tal que se eu pegar menos x e somar isso, né? Menos x, eu vou ter zero. Portanto, pela unicidade do elemento simétrico, menos x vai me dar x. E aqui, pessoal, eu vou deixar aqui um tempo, né, para vocês darem uma pausa, dar uma refletida sobre isso e dar aquela velha digerida aqui nas ideias, tá? Agora vamos falar da multiplicação. Então, assim como a gente teve os axiomas de adição, a gente também tem os axiomas da multiplicação, que no caso aqui vão envolver 4 regrinhas também. A associatividade, ou seja, xy vezes z, né? Onde o xy está em parênteses, eu posso colocar o y e z em parênteses. E nada se altera, né? Comutatividade, se eu tenho xy, então eu posso ter yx também, nada se altera. O elemento neutro, existe um elemento em R chamado 1, e eu vou expressar como sendo nesse símbolo aqui, tal que 1 é diferente de 0. E a gente vai ter que x vezes 1 é igual a x. E depois o inverso multiplicativo. Para x real, onde x é diferente de 0, existe um elemento em R chamado inverso multiplicativo de x, né? E eu vou denotar isso como sendo 1 sobre x, de tal forma que se eu multiplicar x vezes 1 sobre x, a gente vai obter o termo 1. Bom, e de fato, assim como foi o axioma da adição, aqui também vai ter algumas consequências, né? A lei do corte. Se eu tenho xy igual a xz, então eu posso cortar, obtendo y igual a z. Unicidade do elemento neutro, né? Se eu tenho aqui um x diferente de zero e um produto dando x, então significa que o y é igual a 1. A unicidade do inverso, se eu tenho aqui no caso xy igual a 1, então significa que esse y é 1 sobre x. E para todo x real, se o x for diferente de zero, 1 dividido por 1 sobre x vai ser igual a x, né? Se eu dividir, né, pelo inverso, eu vou obter o número original, x, né? É o seguinte, pessoal. Os itens aqui A, B e C, eu não irei demonstrar agora no momento. A gente pode fazer, assim como a gente pode fazer nos axiomas de adição, a gente também pode fazer essas demonstrações em um outro momento. Então, a gente vai ver a ideia aqui para demonstrar o item D, que seria o item mais
robusto aqui das consequências, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui 1 sobre x vezes x, né? E aí, no caso, a gente vai usar aqui a comutatividade, tá? É o axioma 2. Então, se a gente tem 1 sobre x vezes x, eu posso inverter x vezes 1 sobre x, e aqui, no caso, a gente vai ter o elemento inverso, ou seja, isso aqui dá 1. Por outro lado, essa divisão aqui, 1 sobre x, é o único número real tal que, se eu multiplicar 1 sobre x vezes isso, né, eu vou obter 1. Logo, pela unicidade do inverso multiplicativo, essa divisão aqui vai me dar x. Então, percebam vocês que a gente utilizou meio que a mesma ideia, né, dos axiomas de adição, agora usando o contexto da multiplicação. Então, por hoje é isso, pessoal. No vídeo seguinte, a gente vai continuar vendo mais algumas das propriedades a respeito dos números reais. Eu aproveito aqui para que vocês reflitam mais sobre isso, tá? Porque muita coisa ainda forte, né, e robusta vai ser apresentada nos capítulos seguintes. Então é isso, pessoal. Até a próxima.